O rei então apresentou-lhe a carta e ordenou imediatamente que o matassem. Foi assim que o próprio Herodes narrou esse fato nos seus comentários. Outros dizem que não foi por esse motivo que ele mandou matar Hircano, mas porque este havia atentado contra a sua vida, e contam o caso deste modo. Herodes perguntou a Hircano, no banquete, sem manifestar a sua desconfiança, se ele havia recebido alguma carta de Malque. Ele respondeu que sim, mas somente de saudação. Herodes acrescentou: não recebestes presentes, também? Hircano respondeu: sim, mas somente 4 cavalos para o meu carro. Herodes então acusou-o de traição e de se ter deixado subornar e ordenou que o matassem. Esses mesmos escritores, para mostrar que Hircano era inocente, dizem que, tendo desde a sua mocidade, e mesmo depois de ser feito rei, demonstrado excessiva mansidão, grande prudência e moderação e tendo agido quase sempre a conselho de Antípatro, pai de Herodes, não havia nenhuma razão, visto que o rei Herodes estava bem firme no trono, para ele ter saído, na idade de 80 anos, de além do Eufrates, onde era muito honrado, para viver sob a sua dominação e se entregar a um empreendimento tão alheio à sua natureza. Porém, há muito mais motivo para se crer que esse pretenso crime lhe tenha sido atribuído pelo próprio Herodes. Assim morreu Hircano, cuja vida foi agitada por muitas e graves perturbações. Ele foi constituído sumo sacerdote sob o reinado de Alexandra, sua mãe, e exerceu esse cargo durante 9 anos. Sucedeu no reino a essa princesa e foi deposto 3 meses depois por Aristóbulo, seu irmão. Pompeu restaurou, e ele governou durante 40 anos. Foi depois exilado por Antígono, castigado e levado como escravo pelos partos. O rei colocou-o em liberdade, e ele voltou à Judéia. E não somente não viu a realização das promessas que Herodes havia feito, como, após passar uma vida cheia de incertezas e amarguras, terminou os seus dias em adiantada velhice com uma morte deplorável, que não havia absolutamente merecido. Como era muito manso, moderado e amante da tranquilidade e sabia não ter as condições necessárias para governar, servia-se em quase tudo do ministério de outrem. Essa excessiva bondade deu a Antípatro e a Herodes ocasião para se elevarem ao auge da autoridade e levarem coroa à família deles. A morte foi a recompensa que esse infeliz príncipe recebeu da ingratidão de Herodes. 648. Depois que Herodes se desfez de Hircano, foi procurar Augusto, de quem nada esperava de favorável por causa da inimizade que havia entre este e Antônio. Temia ao mesmo tempo que Alexandra aproveitasse a sua ausência para amotinar o povo contra ele e perturbar a nação. Ele deixou o governo a Feroras, seu irmão. Colocou Cipro, sua mãe, sua irmã e todos os seus parentes na fortaleza de Massada e ordenou a Feroras que, se na sua viagem algo de mal lhe viesse a suceder, tomasse o governo do reino. Quanto a Mariana, que não se acertava com Cipro nem com Salomé, ele a colocou com Alexandra, sua mãe, no castelo de Alexandrion, cuja guarda confiou a José, seu tesoureiro, e a Soeme Intureu, em quem desde o começo de seu reinado depositara sempre a sua inteira confiança. Tomou como pretexto querer prestar às princesas essa honra, mas deu a esses 2 homens ordens secretas, caso a viagem lhe corresse mal. Deveriam matá-las logo que tivessem notícias de sua morte e depois ajudar Feroras com todas as suas forças a conservar o reino aos seus filhos. Capítulo 10. Herodes fala com toda generosidade a Augusto e conquista a sua amizade. Acompanha-o ao Egito e o recebe em Ptolemaida com tão extraordinária magnificência que granjeia a estima de todos os romanos. 649. Depois que Herodes providenciou tudo, embarcou para Rhodes, onde foi procurar Augusto. Compareceu à sua presença com todos os ornamentos da dignidade real, exceto a coroa, e jamais demonstrou maior coragem na maneira de falar. Pois, em vez de usar de rogos e amáveis desculpas, para induzir o rei a perdoá-lo, como se faz ordinariamente em tão grande golpe da fortuna, prestou-lhe contas de seu proceder sem demonstrar o mínimo temor. Confessou que nada podia acrescentar ao afeto que nutrira por Antônio, que contribuíra com todas as suas posses para conservar o império do mundo em seu poder, que se não estivesse ocupado com os árabes, teria unido as suas armas às dele,
que esse motivo o impedira, mas ainda assim lhe enviara trigo e dinheiro. Quis desejaria ter feito muito mais, empregando não somente os seus bens, mas a sua vida por um amigo e benfeitor, como sempre fora Antônio para ele, que, pelo menos, não poderiam acusá-lo de ter abandonado Antônio na batalha de Ácio, nem de que a mudança de sorte o tivesse feito mudar de ideia, para abraçar outros interesses e abrir caminho a novas esperanças. Ele acrescentou: quando me visse em condições de ajudá-lo com as minhas tropas e com a minha pessoa, dei-lhe um conselho que teria impedido a sua ruína se ele o tivesse seguido: matar Cleópatra, apoderar-se do seu reino e poder assim fazer convosco uma paz muito vantajosa. Ele desprezou esse conselho e contribuiu assim para o aumento de vossa fortuna, em vez de conservar a dele. O vosso ódio por ele vos faz condenar o meu afeto. Eu, porém, não deixarei de confessá-lo e nada me impedirá de proclamar em alta voz quão grande era a minha paixão por seus interesses e por sua pessoa. Mas se quiserdes, sem considerar o que se passou entre mim e ele, experimentar que amigo eu sou e o meu reconhecimento para com os meus benfeitores, podeis fazer a prova. Bastará mudarmos os nomes, e haverá sempre a mesma amizade, digna dos mesmos louvores. Herodes, ao pronunciar essas palavras, manifestara tanta coragem que Augusto, extremamente generoso, ficou muito impressionado, pois aquele rei dos judeus não somente evitou o perigo que o ameaçava, como também conquistou seu afeto com aquela maneira tão nobre de se justificar e defender. Permitiu-lhe então que retomasse a coroa e exortou a ser tão amigo seu quanto fora de Antônio. Tratou honrosamente, manifestando também a sua gratidão por ter ele ajudado o lépido parente e vários príncipes. Para dar-lhe uma prova de sua amizade, confirmou-o na posse do reino por um decreto do Senado. Herodes, cumulado de tantos favores, que sobrepujavam em muito as suas esperanças, acompanhou Augusto ao Egito e deu a ele e aos seus adjuntos magníficos presentes, que iam mesmo além de suas posses. Pediu a Augusto com muita insistência graça para Alexandre, que havia sido amigo de Antônio, mas não pôde obtê-la, pois Augusto jurara não concedi-la. 650. A volta de Herodes à Judéia com um novo acréscimo de honra e de autoridade causou grande admiração a todos os que esperavam o contrário. E eles só podiam considerar tal fato uma prova da proteção de Deus sobre ele, que escapava com rara felicidade de todos os perigos que o ameaçavam e ainda tornava a sua vida mais brilhante e mais ilustre. 651. Quando Augusto passou da Síria ao Egito, Herodes não se contentou em recebê-lo com incrível magnificência em Ptolemaida, mas forneceu a todo o exército víveres em abundância. Essa generosa maneira de agir conquistou-lhe tanta familiaridade perante o imperador que este, quando marchava a cavalo pelo campo, o fazia ficar ao seu lado. Herodes escolheu 150 dentre aqueles em quem mais confiava para servir Augusto e os seus amigos com toda a suntuosidade e gentileza. Se o exército era obrigado a passar por lugares estéreis, onde não havia água, a sua previdência nada lhes deixava faltar, mas fazia com que tivessem até mesmo vinho. Deu ainda a Augusto 800 talentos, e os romanos ficaram muito satisfeitos com ele, a ponto de afirmar que a grandeza de sua alma o elevava muito acima de sua coroa. O fato de ele haver assim tratado, nessa ocasião, os homens mais ilustres do império, quando esses voltavam do Egito, incutiram tão grande estima no espírito de Augusto e dos romanos que eles não se cansavam de louvá-lo e de dizer que nenhum outro príncipe o superava em magnificência e em liberalidade. Capítulo 11. Mariana recebe Herodes com frieza, a qual, unida às calúnias da mãe e da irmã do príncipe, a teria levado à morte, mas Herodes é obrigado a voltar para junto de Augusto. Herodes mata Mariana quando regressa. Covardia de Alexandra, mãe de Mariana. Desespero de Herodes após a morte de Mariana. Ele adoece gravemente. Alexandra procura apoderar-se das duas fortalezas de Jerusalém. Ele a mata, bem como Acostóbaro e alguns outros. Em honra de Augusto, estabelece jogos e espetáculos, irritando a maior parte dos judeus, e 10 deles tentam matá-lo. Constrói diversas fortalezas e reconstrói sobre as ruínas de Samaria uma bela e fortíssima cidade, a que chama Sebaste. 652.
Herodes, na volta ao seu reino, em vez de desfrutar a doçura da paz ou um descanso tranquilo, encontrou apenas perturbação em sua própria família, pelo descontentamento de Mariana e de Alexandra. Elas julgavam, com razão, que não era para cuidar de sua segurança que ele as encerrara naquele castelo, e sim para mantê-las prisioneiras, pois não tinham liberdade para dispor do que quer que fosse. Mariana, além disso, estava convencida de que o grande amor que ele lhe demonstrava era simulação, que ele apenas a julgava útil aos seus interesses. Como sempre se recordava da ordem que ele dera a José, pensava nisso com horror, pois, mesmo que ele viesse a morrer, ela não esperava continuar vivendo depois da morte dele. Assim, não havia meios que ela não empregasse para conquistar os guardas, particularmente Soeme, de quem ela sabia que dependia a sua morte ou a sua vida. No começo, ele era muito fiel a Herodes, mas pouco a pouco os presentes e a cordialidade das princesas o conquistaram. Ele não imaginava que Herodes, mesmo evitando o perigo que o ameaçava, viesse a conquistar tão grande autoridade. Julgava também que podia esperar mais das princesas do que dele, que a gratidão que elas lhe demonstravam por tão grande serviço o manteria não somente na estima em que se achava, mas aumentaria ainda o seu prestígio. E, ainda que sucedesse a Herodes tudo o que este poderia desejar, a sua incrível paixão por Mariana o tornaria onipotente. Tantas considerações, juntas, levaram-no a revelar às princesas o segredo que lhe fora confiado. Mariana ficou fora de si de despeito e de cólera ao ver que os males que ela devia temer não tinham limites, e fazia continuamente votos de que tudo fosse contrário a Herodes. Nada agora lhe parecia mais insuportável que passar a vida com ele, e esses sentimentos fizeram tal impressão em seu espírito que ela já não os podia dissimular. 653. Os resultados da viagem sobrepujaram as esperanças de Herodes, e a primeira coisa que ele fez ao chegar foi procurar Mariana, para abraçá-la e dizer-lhe que ela era a pessoa a quem mais ele amava no mundo e que a amava ainda mais, e para contar de que modo tudo lhe havia sucedido maravilhosamente. Enquanto ele falava, ela ficou sem saber se devia alegrar-se ou afligir-se, mas a sua extrema sinceridade não lhe permitia ocultar a agitação de seu espírito, e os seus suspiros faziam ver que aquelas palavras lhe davam mais tristeza que alegria. Herodes então não pôde mais duvidar do que ela trazia na alma, uma aversão tão patente que ele a percebeu em seguida. E o seu excessivo amor por ela tornava aquele desprezo insuportável. Ao mesmo tempo, contudo, a sua cólera era de tal modo combatida pelo afeto que ele passava do ódio ao amor e do amor ao ódio. Assim, hesitando entre as duas paixões, não sabia que partido tomar, pois, ao mesmo tempo em que desejava matá-la para vingar-se daquela ingratidão, sentia em seu coração que a morte dela o tornaria o mais infeliz de todos os homens.